Vamos juntos abrir a Bíblia em Filipenses 3, versículo 13. Eu esqueci do mel e da castanha do papel, viu, gente? Você pode abrir em Filipenses 3, versículo 13. Enquanto você encontra essa passagem, ela fala a respeito de uma comparação que Paulo faz da nossa vida, da nossa caminhada com Cristo. Ele compara a uma corrida. Toda corrida tem um ponto de partida, um ponto de chegada, e no meio disso está o percurso. E o que acontece nesse percurso da nossa vida pode determinar se nós vamos alcançar ou não a linha de chegada. E muitas vezes, no meio disso, encontramos obstáculos, situações difíceis, desafiadoras, que nos prendem a um lugar. E não conseguimos mais avançar. Ao invés de continuarmos andando, olhando para frente, em direção ao alvo, ao propósito, nós tentamos caminhar olhando para trás, como se isso fosse possível. A qualquer momento, enquanto você caminha, tentando olhar para trás, você pode cair, você pode se machucar, não vai dar certo. Ou simplesmente ficar parado. E isso é o que acontece muitas vezes na nossa vida. Algum momento do passado nos paralisa, nos prende e nos impede de continuarmos avançando para o propósito ao qual Deus tem nos chamado. Nos impede de viver em plenitude essa jornada, esse percurso entre a linha de partida e a linha de chegada. E é isso que nós vamos ler hoje. Filipenses 3, 13, 14 diz: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é bússola, direção para as nossas vidas. Te agradecemos porque um dia o Senhor nos alcançou, porque o Senhor marcou um encontro conosco aqui nesse lugar. E nós te dizemos, Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Flui em nós e através de nós. Que a palavra, a semente, encontre um solo fértil, um terreno onde gerará frutos de vida e vida em abundância. Que o Senhor possa encontrar em nossos corações esse terreno para uma transformação e um novo tempo em nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, às vezes que você me ouvir pregando aqui, eu sempre tenho muito testemunho para contar. E eu quero pegar um trechinho da minha vida e compartilhar com você. Eu cresci em um lar extremamente desestruturado. Meu pai sofria com problemas de bebida, meu pai era alcoólatra. E quem cresce em um lar onde a bebida está presente sabe o quanto isso pode ser prejudicial, o quanto isso pode ser devastador dentro de uma casa. Quando o álcool está presente, a violência e tantas outras coisas acontecem ao redor daquilo ali. E o que aconteceu na minha casa não foi diferente. Eu cresci nesse ambiente de insegurança desde a infância, onde as pessoas, o meu pai que deveria apontar para mim um caminho de segurança, um caminho de identidade, era aquele que mais me causava medo. Era aquele de quem eu me escondia todas as noites debaixo da cama, porque eu sabia que quando chegasse em casa, a confusão estava feita. Eu sabia que quando ele chegasse em casa, o negócio não ia ser bom. E assim eu cresci. Em uma determinada fase da minha vida, já adulta, eu me senti desafiada na vida como profissional e resolvi fazer uma mentoria. E no primeiro momento que eu cheguei nessa mentoria, a pessoa me disse assim: anote aqui os seus sonhos. E quando aquela pessoa me disse, anote aqui os seus sonhos, eu preciso dizer para você que eu não tinha nenhum sonho para anotar. E aquilo me confrontou de tal forma, aquilo foi tão assustador, que eu disse, como eu tinha uns 20 e poucos anos, como alguém de 20 e poucos anos não é capaz de ter um sonho?
uma perspectiva de futuro, um desejo para o dia de amanhã. Nada, em nenhuma área da minha vida eu era capaz de sonhar. E ali começou um processo poderoso de cura na minha vida e de restauração. Deus me fez entender e voltar aos lugares da minha infância, para que eu compreendesse que naquele passado de insegurança eu tinha ficado aprisionada. Que eu não conseguia ter sonhos, não conseguia ter objetivos, eu não conseguia ter clareza do que eu queria para a minha vida, uma clareza de visão de futuro, porque eu ainda estava aprisionada naquele lugar de dor, de insegurança, que dizia: você não pode confiar em ninguém, por isso você não é capaz de confiar em Deus como alguém que possa prover, como alguém que possa suprir as suas necessidades. Você não é capaz de se sentir bem, ter uma perspectiva de futuro, porque para você era o suficiente conseguir sobreviver um dia de cada vez. Mas não é para isso que Deus tem nos chamado. Deus tem nos chamado para ter uma perspectiva além da nossa realidade. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Nós vivemos olhando para o alvo, olhando para algo que está diante de nós. E esse é o convite de Deus para cada um de nós, para você que está aqui. Talvez você não tenha tido uma realidade igual a minha, mas sente dificuldade de sonhar. Talvez você sinta dificuldade de confiar em Deus. Talvez o que aconteceu no seu passado é que alguém te traiu e por isso você não consegue mais se relacionar com ninguém. Eu não sei o que aconteceu no seu passado e que possivelmente te aprisionou naquele lugar, te deixou paralisado, ou ainda você continua caminhando, mas como alguém que carrega uma bagagem muito pesada, e por isso você não consegue ter velocidade. Pessoas que muitas vezes avançam e acabam retrocedendo, vivem em ciclos. Parece que quando as coisas vão ficar bem, dá tudo errado de novo. Eu não sei se você conhece alguém assim, mas isso foi o que eu vivi por muito tempo. Até que Jesus veio e restaurou toda a minha visão, dizendo: não é mais tempo de você caminhar olhando para o passado. É tempo de abrir mão de muitas coisas que ficaram lá e que te marcaram, para que você seja livre para viver o novo de Deus. Muitos de nós desejamos viver um novo tempo. Muitos de nós desejamos viver uma nova estação, avançar, fazer algo diferente. Mas enquanto não entendermos que o passado precisa ficar para trás, nós não conseguimos avançar. E o passado que precisa ficar para trás não é apenas o passado ruim. Muitas vezes existe um bom passado que também precisa ser deixado para trás. Você conhece gente saudosa que diz assim: nossa, quando em 1999 Deus me usou. Ou ainda diz assim: nossa, quando a igreja era lá na João Carvalho, que era maravilhoso, quando a igreja era pequena, todo mundo se conhecia. Gente saudosa, que sempre quer olhar para o futuro trazendo uma comparação do passado, dizendo assim: ah, no passado é que era bom. Realmente você nunca vai conseguir viver algo de bom à frente, enquanto você não abrir mão dessa referência do que foi bom no seu passado. Salomão diz em Eclesiastes: não faça essa pergunta: ah, porque o passado é que era bom. Isso não é sábio. E é poderoso esse ensinamento, quando nós entendemos que em Cristo nós podemos ter uma expectativa ainda maior. Porque a palavra do Senhor diz que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai crescendo, crescendo e crescendo, até ser dia perfeito. É poderoso quando compreendemos que o que Deus faz hoje, Ele pode te surpreender ainda mais amanhã. O que Deus fez no passado pode ser só uma amostra do que Ele tem para fazer no seu futuro. Não se prenda ao passado, nem às dores e frustrações, e nem aquilo que aconteceu de bom, porque o que Deus tem para fazer é muito melhor. Aleluia.
E quando Paulo diz isso, ensinando a igreja de Filipos, ele é a própria referência do que ele está dizendo. Paulo, o grande apóstolo, escreveu cartas edificando as igrejas, ensinando. Ele foi o grande missionário, fundou tantas igrejas. Fundou igreja na Europa, tantos lugares, Ásia. Aquele grande homem de Deus carregava marcas de um passado. Aquele homem que falava de Cristo e apontava para a cruz de Cristo e dizia: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, foi o mesmo homem que matou diversos cristãos. Ele estava presente quando Estevão, o primeiro mártir da igreja, foi apedrejado. Paulo tinha carta branca do Sinédrio para matar, perseguir cristãos. Até que ele tem um encontro com Jesus. Quando nós nos encontramos com Jesus, assim como Paulo se encontrou ali na estrada de Damasco, a nossa referência de passado fica para trás. Tudo aquilo que um dia foi peso, tudo aquilo que um dia foi vergonha, fica para trás. E Paulo é a prova disso. Deus usa pessoas improváveis para fazer o que Ele quer. Então talvez você me diga assim: porque você não conhece o meu passado. Eu não preciso conhecer. Mas o Jesus que eu conheço pode usar o seu passado para fazer algo poderoso no presente e no futuro. Esse é o Deus a quem nós servimos. Paulo precisava esquecer de coisas ruins, tenebrosas que ele fez para falar do amor de Cristo. Mas Paulo também precisava esquecer toda a sua intelectualidade. Porque a Bíblia diz que Paulo cresceu, foi ensinado aos pés de Gamaliel, o grande nome daquele período. Um homem tão inteligente, cheio de conhecimento. Mas tudo isso podia simplesmente inflar o ego de Paulo. E quando ele diz: deixo tudo para trás, ele não fala só desse passado tenebroso. Ele fala também daquilo que podia causar orgulho dentro dele. Ele abriu mão da sua intelectualidade, da sua razão, pela razão de Cristo. E é isso que nós precisamos fazer todos os dias. E talvez você diga: como eu abro mão desse passado? Como eu consigo avançar? Ok, eu entendi. Ele precisa ficar lá atrás, mas como eu posso fazer isso? A palavra do Senhor diz lá em Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para deixarmos o passado para trás, nós precisamos trazer um novo significado para ele. Ressignificar, editar o passado, trazer a verdade de Cristo à nossa mente, ao nosso entendimento. E é tão lindo que a ciência explica o que a Bíblia já fala há muito tempo. A ciência está anos-luz atrasada do que a Bíblia já nos ensina. Porque aqui, quando Paulo diz a Romanos: pela renovação da sua mente, hoje a gente tem algo que se chama neuroplasticidade. Tem até um livro na CN Store da doutora Caroline Leaf, que é uma especialista, ela é uma cientista cristã, e que explica exatamente sobre o poder que nós temos de mudar as nossas conexões, o poder que nós temos de mudar o cérebro à medida que mudamos os nossos pensamentos. Antes se imaginava que o cérebro era uma estrutura imutável, rígida, onde não poderia haver nenhum tipo de modificação. E na teoria da doutora Caroline Leaf, essa neuroplasticidade é exatamente o quê? O cérebro, que é algo físico, e a mente, que são nossas emoções e pensamentos. Quando nós modificamos pensamentos, geramos emoções que são capazes de transformar fisicamente o nosso cérebro.
Ou seja, é a partir da renovação da nossa mente que nós somos transformados e podemos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A ciência só está colocando um nome bonito e uma explicação para aquilo que Deus já está nos ensinando. E qual é a verdade de Cristo sobre o seu passado? Qual é a palavra que Deus tem para contrapor, para ressignificar aquilo que te marcou no passado? Muitas vezes carregamos culpas. Talvez você diga assim: o que eu fiz no passado foi sério demais. Um pecado muito grande. Deus não vai perdoar. Eu não sei o que foi que você fez no seu passado. Talvez algo que te envergonhe profundamente. E você tem carregado essa culpa como alguém que carrega uma bagagem muito pesada. Talvez você diga assim: eu sei que Deus me perdoou, mas eu não consigo abandonar essa culpa. E eu digo para você que o antídoto de toda culpa é a verdade de Cristo. E eu quero te falar, existe uma palavra em Romanos 8:1, dizendo assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vou te dar alguns exemplos de pessoas que compreenderam o poder de serem livres da culpa. Davi adulterou, assassinou, mandou matar o soldado fiel, um homem leal a ele. Porque um abismo chama outro abismo. Porque ele adulterou, a mulher engravidou e ele precisou matar. Um abismo chama outro abismo. E ali ele estava sem um pingo de remorso. Continuou caminhando até que ele foi confrontado pelo profeta Natã. E quando confrontado, ele se arrependeu profundamente. Porque o arrependimento traz o perdão. E não importa o tamanho do pecado, não importa o tamanho do erro. Não é por merecimento, é por graça. Não há nada que possamos fazer para explicar essa imerecida graça. E o que Davi fez, talvez aos nossos olhos, aos olhos do próprio Davi, quando Natã o confrontou, era imperdoável. Mas Davi abriu mão da culpa quando compreendeu que o Deus a quem ele servia, diante do arrependimento, o perdoava. E Davi escreveu o Salmo 32 dizendo: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. É diante da entrega, é diante do arrependimento que nós recebemos o perdão. Talvez você tenha carregado essa culpa, assim como a mulher adúltera, quando chegaram diante de Jesus tentando apedrejar, Jesus se abaixou, começou a escrever em terra e disse: quem não tiver pecado, que jogue a primeira pedra. E depois de um tempo ele perguntou àquela mulher: onde estão os teus acusadores? E ela disse: não tem mais nenhum. Mas ali ainda existia um acusador dentro dela, na mente dela. Então Jesus lhe diz: vá e abandone a sua vida de pecado. Eu não te condeno. Essa é a verdade que Cristo tem sobre as culpas que nós muitas vezes carregamos durante a nossa vida. Culpa por algo que eu fiz ou culpa porque eu não fiz algo que eu deveria fazer. O que Cristo nos diz hoje é o que Ele disse para aquela mulher: eu não te condeno. Vá, abandone a sua vida de pecado. Porque o arrependimento, ele gera uma mudança de rota.
O arrependimento genuíno, que é completamente diferente do remorso, porque o remorso é aquele que se preocupa com as consequências. Eu fiz isso de errado, nossa, isso pode acontecer de ruim. E aí vai a preocupação com as consequências. Isso é o remorso. Mas o arrependimento, ele gera uma mudança de direção. E talvez nessa jornada, nessa corrida da vida, o lugar onde você estava paralisado era esse lugar de culpa. E eu convido você hoje, pela fé, a dar um passo saindo desse lugar. Entendendo que a mudança de mentalidade, a compreensão do que a palavra diz a respeito dessa culpa, te faz sair dessa posição. É a verdade que Cristo tem sobre a sua vida. Jesus contou a parábola do filho pródigo. Pediu a herança ao pai, foi embora, gastou tudo que tinha. E quando não tinha mais nada, quando chegou em um estado de completa humilhação, voltou para a casa do pai achando que ia assumir um lugar de servo. Mas o pai se alegrou, o recebeu de braços abertos, fez uma festa. E ali Jesus nos ensina com essa história, com essa parábola, que não importa o que você fez no mundo lá fora, Ele te recebe de braços abertos. Se no seu coração foi gerado um arrependimento, uma mudança de rota, uma mudança de direção, você já recebeu o perdão de Cristo. E todas as vezes que nós não nos perdoamos, é como se nós estivéssemos expondo Jesus novamente à crucificação. Porque o nosso perdão não está na nossa mão. O perdão que recebemos, ele foi comprado com alto preço ali na cruz do Calvário, quando Jesus foi crucificado. O nosso perdão não está em uma mentalidade de alguém que sente vergonha, de uma mentalidade de servo, mas compreendemos que somos filhos de Deus. Fomos reconciliados ao Pai. Jesus se entregou para que fôssemos perdoados. Portanto, na bagagem da sua vida, a culpa não faz mais parte. Na jornada, nessa corrida, na corrida da vida, a culpa fica no passado. Ela não vai mais avançar com você. Outra coisa que nos prende nessa jornada, nessa caminhada, é a falta de perdão. Muitas vezes vivemos situações que nos ferem profundamente, que fazem feridas que parecem que jamais vão cicatrizar. Pessoas que deveriam cuidar, pessoas que deveriam ser leais, fiéis, nos ferem, nos machucam. Passamos por alguma situação, às vezes de humilhação, e aquilo ali nos aprisiona naquele lugar. Sabe que eu atendo várias pessoas e como eu percebo que a falta de perdão faz com que as pessoas fiquem presas naquele ano, naquele dia, naquele lugar onde aconteceu a mágoa, onde aconteceu a dor. Esses dias eu atendi uma pessoa que por anos e anos vem carregando a dor de uma situação de injustiça, de humilhação que aconteceu na adolescência. E por isso foi caminhando para a vida adulta, carregando esse peso. E quando fomos conversar, ela compartilhou comigo dizendo: pastora, eu sou alguém tão triste. Eu muitas vezes não encontro razão para viver. Eu já pensei tanta besteira. E todas as vezes que nós como pastores escutamos algo assim, a gente tenta encontrar qual é a raiz disso. Porque isso é só um sintoma de algo que é muito mais profundo.
E conversando, ela compartilhou isso que tinha acontecido na sua adolescência. Uma situação de injustiça, ela foi injustiçada. Foi terrível para uma adolescente. Ela foi humilhada por pessoas que deveriam cuidar, por pessoas que deveriam zelar da sua reputação. Mas aquele momento marcou de tal forma que hoje na vida adulta ela ainda não conseguiu sair dali. Sabe por quê? Porque não liberou perdão. Muitas vezes a gente tenta encontrar a razão do perdão em eu não estou sentindo que eu perdoei, eu não estou sentindo que eu tenho que perdoar, eu não consigo liberar perdão. Perdão é uma decisão. Perdão não é um sentimento. E muitas vezes nós deixamos de liberar o perdão porque não temos a compreensão disso. O perdão começa no primeiro passo, que é eu escolho, eu decido perdoar. Perdoar é rasgar a dívida, é rasgar aquilo que você tinha contra a pessoa. Toda a dívida que ela tinha com você, hoje eu rasgo, eu anulo, eu abro mão dessa dívida. E quando nós abrimos mão dessa dívida, quando nós entendemos que liberar o perdão não é sobre o outro, é sobre a minha liberdade. Porque enquanto não liberamos o perdão, nós estamos aprisionados, ficamos paralisados na corrida da vida. A falta de perdão gera dores emocionais, dores físicas, porque o nosso corpo também responde àquilo que as nossas emoções emitem. A falta de perdão vai se tornando uma amargura, alguém que se torna amargo, pesado. E por mais que você tenha total e completa razão, e eu sei que doeu, liberar perdão é liberar você do cárcere. Jesus contou uma parábola. Jesus é maravilhoso em ensinar parábolas, porque ele traz situações ali do dia a dia daquelas pessoas que estavam ouvindo, situações que faziam parte da rotina para que entendessem o princípio por trás daquela história. E Jesus conta a parábola do servo infiel. Um homem que devia muito ao rei, algo como 30 anos de trabalho. E o rei o chamou para prestar contas, e claro que era uma dívida impagável. Como é a nossa dívida? Em Cristo Jesus, recebemos o perdão, mas a nossa dívida era impagável. E o rei perdoa aquele homem. Só que assim que aquele homem sai da presença do rei, ele encontra alguém que o devia. Algo como 3 meses de trabalho. Compare aí, 30 anos de trabalho com 3 meses de trabalho. O que equivalia mais ou menos ali na moeda do tempo. E as pessoas à sua volta estavam vendo o que ele estava fazendo. E ele não perdoa aquela dívida. Existe uma nuvem de testemunhas que sabem quando nós não liberamos o perdão. Diante de Deus, o bispo já pregou aqui algo que eu acho incrível, é que uma luta, uma batalha espiritual, ela não é uma guerra onde anjos e demônios estão com espada. Ela é uma guerra de argumentos. Então eu gosto muito de imaginar como se fosse um tribunal, onde Deus é o juiz, Jesus o advogado e o diabo o acusador. E quando nós damos argumentos para que Satanás nos acuse, fica difícil. Deus é um justo juiz. E aquele homem fez exatamente isso. Ele não perdoou a dívida do outro. Então o rei ficou sabendo daquilo e entregou aquele homem aos verdugos, aos torturadores.
Porque alguém que não libera perdão tem a sua alma entregue à angústia, à tortura, à amargura. A oração do Pai Nosso nos ensina que perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado. Quando Jesus terminou de ensinar a oração do Pai Nosso, em Mateus 6,14, ele disse: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. O orgulho não pode ser impedimento na nossa vida. O orgulho não pode tomar o espaço em que a graça de Deus deveria ocupar. A dívida que nós tínhamos, como a daquele homem, era impagável. E por mais que tenhamos sido feridos, nós não temos o direito de reter o perdão. E o perdão é uma decisão, eu digo novamente. Muitas vezes recebemos ofensas como uma isca de Satanás. E precisamos, através da palavra de Deus, termos a nossa mente renovada, entendendo que sobre todo orgulho, sobre toda falta de perdão, existe uma palavra que é antídoto para isso. Eu escolho perdoar. Sabe, queridos, a minha infância, como eu disse para você, foi marcada por cenas terríveis. Meu pai embriagado, meu pai batendo na minha mãe muitas vezes. E eu passei a minha adolescência construindo uma raiva do meu pai. Todas as vezes que eu o via embriagado, todas as vezes que eu via chegar em casa bêbado, me dava tanta raiva que a vontade que eu tinha era de partir para cima dele. Eu não conseguia perdoá-lo e, pelo contrário, aquilo foi tomando uma proporção terrível dentro de mim. A dor foi encontrando espaço na falta de perdão. Mas esse lugar é uma prisão. E quando Deus começou a me confrontar, quando Deus começou a me sarar, a primeira coisa que eu precisei fazer foi liberar perdão para o meu pai. E graças a Deus que meu pai ainda era vivo quando isso aconteceu. Quando eu liberei perdão para o meu pai, isso foi uma decisão, entenda. Em um momento como esse, em uma ministração, eu fui confrontada com a verdade de Cristo a respeito da necessidade de liberar perdão. E quando eu entendi essa verdade e dei esse passo, tudo começou a mudar. Todas as vezes que eu via o meu pai embriagado, eu comecei a ter misericórdia. Comecei a compreender que, na verdade, ele travava uma luta interna tão grande que ele não conseguia vencer muitas vezes. Eu comecei a olhar com os olhos de amor, como Jesus nos olha. Porque quando Cristo nos olha, quando Cristo olhou para a mulher adúltera, quando Cristo olhou para Maria Madalena, quando Cristo olhou para cada uma das pessoas que tinham um passado tenebroso, Ele não enxergou o passado. Ele enxergou aquilo que elas carregavam de bom. E quando liberamos o perdão, nós passamos a ter esse olhar. E foi isso que aconteceu na minha vida. Quando eu liberei o perdão para o meu pai, eu passei a amá-lo de uma forma diferente, compreendê-lo, ter empatia, misericórdia, ajudá-lo. Quantas vezes eu precisei ajudar meu pai, tão embriagado, e eu o fazia com muito amor. A partir do perdão. E quando meu pai morreu, esse ano vai fazer 8 anos. Esse ano completam 8 anos que meu pai morreu.
eu pude enterrar o meu pai com a convicção de que eu tinha feito tudo que eu podia fazer. No dia que eu fui escolher o caixão do meu pai, a pessoa me levou e tinha caixão de todos os preços. E à medida que eu ia andando, os preços iam aumentando, os valores de cada caixão iam aumentando. Começava, sei lá, em 1.200, terminava em quase 30 mil reais. E naquele momento, Deus ministrou algo tão profundo ao meu coração. E eu perguntei para o moço, eu falei assim, tem quem compre esse caixão de 30 mil? Ele disse, tem. Eu falei, mas não é muito parecido com aquele ali? Ele falou, é. E ali Deus me disse, sabe por quê, filha? Existem pessoas que tentam compensar após a morte aquilo que não fizeram em vida. Portanto, amém. Portanto, o meu convite para você hoje, se de tudo que eu te disser aqui, você sair desse lugar decidido a liberar perdão para quem te feriu no passado, eu tenho certeza que o propósito dessa palavra foi concluído. Se existe alguém para quem você precisa também pedir perdão, foi a pessoa que errou, eu que tenho a razão. Eu falei, eu sei. Mas às vezes pedir perdão não é razão, é obediência. Talvez no seu pedido de perdão esteja a chave de transformação da sua família. Alguns meses atrás, conversando com uma pessoa que tinha um histórico de vida muito parecido com o meu. Cresceu em um lar completamente desajustado, bebida. E o irmão dela tinha muita raiva dela, o irmão mais novo. Por quê? Por nada. Não existia razão. No fundo, ele precisava descontar em alguém toda a dor da infância. E encontrou nela esse ponto, esse lugar, essa pessoa onde ele podia descontar tudo. E aquilo feria ela profundamente. E eu disse, vá até o seu irmão e peça perdão. Mas é ele que tem raiva de mim. Eu não fiz nada. Não é sobre ter razão, é sobre obedecer. Porque isso pode ser a chave de transformação na sua família. E por último, o último obstáculo que eu quero conversar com você hoje são palavras. Palavras que grudaram em você como um selo. Tente tirar um selo de uma carta. Rasga o papel, não é? Às vezes foram pessoas, talvez seu pai, sua mãe, um tio, um avô, uma autoridade, que na tua infância, que em algum momento da tua vida disse, você é burro, você é burra, você não é capaz, você não presta para nada. Você não vai dar em nada. Você é um sem futuro. São tantas as palavras que as pessoas tentam colar em nós como um selo. E o bispo J.B. Carvalho diz algo que eu acho interessante. Satanás está sempre disposto a usar a boca de alguém para que nós possamos acreditar nas suas mentiras. E muitas vezes na corrida da vida, na jornada da vida, você avança 3 casas e acaba voltando para aquele mesmo lugar de não vai dar em nada. É como se você já tivesse dentro de si a expectativa de tá tudo muito bem, algo ruim está para acontecer. Ou quando você é colocado diante de um grande projeto, aquela mesma voz vem e diz, você não é capaz. Palavras que tentaram nos marcar como uma identidade. E isso te faz voltar para esse lugar todas as vezes que você tenta avançar. Pessoas que dizem assim, na minha família,
todas as mulheres são infelizes no casamento. A minha mãe se separou, minha tia, minha outra tia, minha avó. Nenhuma mulher é feliz e realizada no casamento. São muitas as palavras que carregamos dentro dessa bagagem e que pesam e que nos fazem voltar para esse lugar. Mas é através da verdade de Cristo que nós conseguimos deixá-las para trás. 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Romanos 8,29 diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu não sei qual foi o selo que tentaram colocar na sua vida, mas existe uma verdade a respeito de você. Primeiro, em Cristo Jesus, você é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo não é metade, não é um terço, não é uma parte. Tudo se fez novo em sua vida. Então não importa se o teu histórico até aqui foi tudo que ele bota a mão quebra. Tudo que ele se mete não presta. Se ele abre um negócio, já é para falir. Você acha que ela vai ser feliz no casamento? Ninguém nessa família foi, por que ela vai ser? Todas essas palavras hoje assumem o seu lugar debaixo da terra. Porque sobre a sua vida existe o selo da verdade de Cristo, que declara quem você é nele. Você não é nova criatura pela sua capacidade, pela sua beleza. Você é lindo, linda. Mas é porque em Jesus você se tornou novo. Você é a imagem e semelhança de Cristo, seu irmão mais velho. Você tem o mesmo Pai. Você não precisa viver baseado naquilo que disseram ao teu respeito. Não acredite mais nas mentiras que o inimigo tem tentado te contar. Eu sou diferente, eu sou esquisita, eu sou feia. Eu não me adequo em lugar nenhum. Ninguém gosta de mim. Quando eu chego, eu não consigo me sentir bem em nenhum ambiente. Toda raiz de rejeição em Cristo Jesus é extirpada, é cortada. Passe a ter uma nova imagem de si mesmo. Quando você se olhar no espelho, lembre-se quem você é. Converse com a sua alma, assim como Davi. Davi estava o tempo todo conversando consigo mesmo. Isso não é coisa de doido, gente. Isso não é coisa de doido. Olha para o espelho e diz: eu sou filha amada do Pai. Eu sou filho amado. Eu sou nação eleita, sacerdócio santo, povo de exclusividade, propriedade exclusiva de Deus. Esse é quem você é. Essa é a identidade que Jesus comprou para você na cruz do Calvário. E ninguém pode dizer diferente disso. Aleluia. Aleluia. E eu vou dizer algo para você, que quem está falando para você não é alguém que sempre se achou linda, aceita, maravilhosa e legal, não. É alguém que por muitos e muitos anos lutou contra a rejeição. Alguém que se sentia feia, inadequada. Se eu chegava num ambiente, eu me sentia inadequada. Se eu estava em outra turma, eu me sentia inadequada. Eu não conseguia me sentir adequada em lugar nenhum.
Até que Jesus decidiu mudar a minha história. Ele me deu uma identidade. E todo o processo de cura que eu vivi na minha vida, e por isso eu compartilho com você, tudo que me ajudou a deixar traumas, dores no passado. E hoje quando eu testemunho para você, não dói. Eles estão lá. Eu não os ignoro, mas eles não doem mais. Foi a partir do perdão. A partir de reconhecer, compreender e aceitar a paternidade de Deus. Somente a partir desse lugar é que conseguimos receber a nossa nova identidade. É a partir de uma busca, porque à medida que eu conheço Jesus, eu também passo a me conhecer. Eu não sou a imagem dele? Então, quanto mais eu me aproximo, quanto mais eu oro, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu me consagro, quanto mais eu caminho com Ele, mais eu entendo quem eu sou, mais eu me pareço com Ele. E isso é tão incrível que, às vezes, tem duas amigas que andam tão pregadas, você diz assim, vocês são irmãs? Não. Só amigas. Vocês são primas, né? Não, amigas. Anda tanto junto que parece uma com a outra. Até o jeito de falar é parecido. E assim é na nossa caminhada com Cristo. À medida que nos aproximamos, que caminhamos com Ele, nos parecemos com Ele ainda mais. E você recebe a sua identidade. Você passa... Eu gosto muito de dizer que a Bíblia fala que Deus tem o nosso nome, um novo nome escrito na palma da mão. Se eu te pedir para enxergar algo que tivesse escrito aqui na minha mão, dessa distância, você consegue? Agora, se tu chegar um pouquinho mais perto um pouquinho. Se você chegar coladinho aqui do meu lado, você vai conseguir enxergar o que tem escrito na minha mão. Enxergar seu novo nome na palma da mão de Deus é para aqueles que chegam juntinho dele. É para aqueles que conhecem o cheiro dele. É para aqueles que amam caminhar com ele. E esse é o convite que Deus tem para cada um de nós. Eu já estou encerrando, se o louvor já quiser ir se posicionando. Isaías 43, 18 e 19 diz assim: esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Sempre que Deus tem algo para fazer na sua vida, um novo ciclo para começar, Ele quer encerrar o ciclo anterior. Hoje Deus está convidando você para olhar para o seu futuro. Deus está te convidando a viver uma nova estação, um novo ciclo, um novo tempo. Mas para isso é necessário encerrar o ciclo anterior. Por isso é necessário abandonar o passado, deixá-lo para trás, para que você possa olhar e seguir, prosseguir para o alvo. O seu alvo. O seu alvo, assim como o alvo de Paulo. Paulo, quando já estava quase morrendo, disse para Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Sabe o que é isso? Eu concluí, eu terminei o meu propósito. A linha de chegada da jornada da vida não é somente o dia que você morre. Na jornada da vida, a sua linha de chegada, o seu alvo precisa ser combater o bom combate, acabar a carreira, concluir o propósito para o qual Deus te chamou. Olhar para o futuro, ter uma perspectiva de futuro. Sonhe os sonhos de Deus para você.
Sonhe. E eu quero te convidar para ficar de pé nesse momento. Juntos nós vamos orar. E o meu convite para você é: se examine, reflita. Qual é o lugar que te aprisionou no passado? Ou qual é a bagagem que você tem carregado tão pesada nessa jornada, que está te impedindo de enxergar o futuro, que está te impedindo de avançar, de ter velocidade, de ter ritmo? Eu não entendo muito de corrida não, mas tem as palavras que a gente escuta: cadência, ritmo. Tudo isso para um bom atleta. Para o Usain Bolt ganhar os recordes, o homem raio, ele precisou ter muita constância. Ele precisou prosseguir, avançar. E assim como Paulo, prosseguir para o alvo, avançar para o propósito, requer deixar o passado para trás. E hoje, como filhos, como filhas de Deus, nós tomamos a decisão de abrir mão de toda a culpa. Decidimos abrir mão de todo orgulho que nos impede de liberar perdão. E decidimos também abrir mão de todas as palavras que tentaram colar em você como um selo, dizendo mentiras a respeito de quem você é. Pois a partir de hoje, nós assumimos o nosso lugar em Cristo Jesus. Nós recebemos a nossa identidade em Cristo Jesus. Nós somos a imagem e semelhança de um Deus vivo. Nós somos a imagem e semelhança de Jesus Cristo de Nazaré. E quando você sair daqui, se tiver alguém para quem você tem que pedir perdão ou liberar perdão, faça. Não deixe para depois. Não perca a oportunidade de se libertar, de se livrar das algemas que estejam aprisionando você. Deus está fazendo uma coisa nova. Eu vou ler novamente para vocês Isaías 43. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vão abrir um caminho e riachos no ermo. Senhor, nós nos levantamos hoje decidindo deixar o passado para trás. Tudo aquilo que tem nos aprisionado em um lugar de dor, em um lugar de orgulho, no velho homem, nas ações do velho homem. Hoje nós decidimos nos mover, olhar para o alvo, em direção ao propósito, em direção à visão. Nós cremos que o Senhor está fazendo algo novo. Algo novo está surgindo em nossa vida. E por isso decidimos quebrar os ciclos. Decidimos romper com as velhas dores. Decidimos romper com aquilo que é velho, que não faz mais parte da nossa vida. E assumimos um novo lugar em Ti, Senhor. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você,
o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Você pode fazer dessa canção uma declaração: vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo, Senhor. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dor. Nós confiamos, Senhor, que o teu amor tem poder para curar todas as nossas dores. E hoje eu quero fazer um convite para você que talvez tenha caminhado tão distante de Jesus, ou talvez nunca tenha conseguido se aproximar dele. Caminhar com Cristo é muito mais do que vir à igreja, é muito mais do que uma religião. É convidá-lo para fazer parte do seu dia a dia, fazer parte do seu passado, do seu presente e do seu futuro. E se você nunca o convidou e hoje deseja convidá-lo para fazer parte de quem você é, caminhar pertinho dele, ou talvez você que se distanciou dos caminhos do Senhor, eu quero te pedir para levantar a sua mão. Nós queremos orar por você. Aleluia. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Aleluia. Existe um novo tempo, algo novo chegando sobre a sua vida. Nós cremos, Senhor, que um novo tempo é chegado. Senhor, cada pessoa que levantou a mão, tomando a decisão de te convidar para fazer parte da sua vida, ou de se reconciliar, de reaproximar de Ti, Pai. Nós cremos que um novo ciclo se inicia. Nós cremos que um novo tempo é chegado, onde cura, restauração, liberdade em Ti eles vão encontrar, Senhor. Nós os abençoamos em nome de Jesus. E eu quero te pedir, você pode aplaudir o Senhor? Hoje, nesse momento, tem uma festa acontecendo no céu. E você que levantou a sua mão, eu quero te pedir, tem uma turma aqui com as placas, outra turma bem ali. A gente quer te dar um presente, uma Bíblia, um livro de primeiros passos, para que você saiba como começar a ler a Bíblia, como começar a caminhar com Jesus, para marcar esse dia, amém? E eu quero pedir para você ficar, se você puder sentar um pouquinho, nós temos um momento muito importante. Nossa família está crescendo. Essa casa já está pequena para o que Deus está fazendo aqui. E nós cremos que muitas e muitas pessoas serão alcançadas. E eu quero convidar os nossos novos irmãos, aqueles que passarão a fazer parte da família CN, Alessandra Magna dos Santos, Ana Lucila Borges, Ana Paula, Charles Weber, pode vir aqui para frente, Cícero Oliveira, Célio Roberto, Daniela Rodrigues,
Deise Ângelo, Débora Maria, Eurico Litton, Francisca Claudiana, Girlene Oliveira, Gisele Rocha, Eber Fernandes, Erlânia, Ismênia, Joyce de Andrade, José Eduardo, Laélio Augusto, Larissa da Costa, Leandro Moraes, Leonardo da Silveira, Lourdes Maria, Lucas Soares, Marcilene, Marcos, Maria Nereuda, Maria Valdísia, Mirna Vieira, Renata da Costa, Ricardo Lucas, Roberta, Rogério, Ticuna Leire, Vanessa da Silva, Érica Araújo, Sandra, Maria Sofia, Guto, Aline Saraiva, Ingrid, Vitória, Letícia, Emonise e Giovana. Sejam bem-vindos a esse lugar. Nós queremos dizer, você é parte dessa família. Todas as vezes que for levantado um altar aqui nesse lugar, pelas famílias dessa casa, a sua família fará parte, o seu nome estará presente. Nós declaramos que a mesma unção, assim como escorreu pela barba de Arão, que desce sobre a nossa cabeça, do nosso bispo, sobre a nossa cabeça, sobre a liderança dessa igreja, nós declaramos sobre a sua vida, sobre a sua casa, essa unção. Seja bem-vindo à família CN, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé e aplaudir. Oh, coisa linda, Jesus. Aleluia. É chegado um novo tempo, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto e te dê a paz. Um bom domingo, uma boa semana. Compra o seu ingresso para a Conferência Nordeste, em nome de Jesus. Vou avançar.